Começou? Chegou aqui, ó. Oi, rapaz. Alô? Deixa eu ver só. Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Tá bom mesmo, som. Obrigado, viu, mas já eu entrego pra ti, viu? Desculpa aí o atraso, meus queridos amados irmãos. Nós chegamos agora há pouco do culto e na ocasião nós choveu um pouco aqui e aí atrapalhou um pouco a gente chegar, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, nós estamos aqui. Os irmãos que estiverem aí nos assistindo, manda aí pra nós aí se. Diga pra nós aí se o som tá bom, a imagem, entendeu? Eu não tenho ainda um tripé, né? Que nem o povo fala, pedestal, não sei. E eu estou fazendo com tudo que eu posso, né? Tô dando o meu melhor aqui pra passar algo do meu estudo pra vocês, entendeu? Gostaria de dizer pra vocês que eu sou um estudante, eu não sou como que eu posso dizer? Não sou mestre, não sou um ensinador, sou um aprendiz e estou aprendendo e tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu aprendo, seja na palavra, seja em alguma área secular da vida, eu gosto de compartilhar, eu gosto de passar para frente. Então, pela glória de Deus, nós estaremos abordando esse tema e eu gostaria de deixar o comentário fixado aqui para que a gente pudesse para que as pessoas que fossem entrando pudessem entrar já sabendo qual é o tema da nossa live, né? Qual é o tema que nós iremos ressaltar. Glória a Deus. Aqui, irmãos, é tudo improvisado, viu? Tudo improvisado. Eu não tenho nada bem feito aqui, é tudo improvisado. Então, os irmãos que estão aí, eu me sinto muito feliz em estar vendo alguns irmãos aqui na live. Vou fazer a menção aqui do irmão Laércio, Pai do Senhor, meu nobre, professor Erison, Pai do Senhor, irmão Erison, o Iago Viola, meu amigo, a irmã Weslane Lima, o Herbert Jonathan, Marina e Josias Souza. Deus abençoe vocês, obrigado, viu, gente, por estarem conosco nessa live, tá bom? Já são 9h38, a gente não começou ainda. Eu vou tentar aqui deixar um comentário fixado, né, para que os irmãos que forem chegando forem vendo o tema da live e já chegarem sabendo um pouco do que a gente está falando, beleza? Eu vou tentar aqui pelo celular da minha irmã mesmo aqui, eu vou tentar colocar aqui. Orgulho. Irmão Antônio Raimundo entrou aí. Deus abençoe, irmão Antônio.
Molaes, Pai do Senhor, meu querido. Amém, Iago. Amém. Deus vai abençoar aqui. Eu sinto que Deus tem uma palavra para o seu coração, viu? Eu vou agora fixar o comentário aqui rapidinho. Pronto. Fixamos o comentário. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Hilden Kelly. E aí, Branca, tudo bem? A Vânia, que é minha tia, né? Ó, o Antônio Raimundo aí, Pai do Senhor, meu santo, Pai do Senhor. Vamos lá, vamos começar. Se você tiver uma Bíblia aí, ou no celular, e quiser acompanhar o nosso estudo, o nosso tratado aqui, nós iremos agora. Peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, no Provérbio 29, verso 23. Provérbios 29, verso 23. Suelene entrou na live. E aí, Suelene, tudo bom? Provérbios 29, verso 23. Provérbios 29, verso 23. Vamos lá? Os irmãos encontraram? Amém? Quem tiver encontrado aí na sua casa, vamos dar início. Diz assim: Provérbios 29, verso 23 diz: O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Vou ler mais uma vez para os irmãos. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Espera aí, gente. Pronto, que eu não estava ouvindo o som aqui. Glória a Deus. Tivemos alguns empecilhos aqui, mas pronto, vamos começar. Eu não estava ouvindo o som aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Tivemos alguns empecilhos. Provérbios 29, verso 23, que nos diz: O orgulho do homem o humilha, mas o homem de espírito humilde obtém honra. Eu estou lendo aqui na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Então eu gostaria de ler também em outras duas versões, né? Eu estou aqui com 3 versões e vou ler aqui para os irmãos também em outras versões. Aqui eu estou lendo na versão Estou lendo aqui nessa versão
Tô lendo na Almeida, revista e atualizada. Tá? Provérbios 29, verso 23, na Almeida, nos diz o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Tá? Agora eu vou ler aqui na outra versão para os irmãos. Na outra versão aqui. Damara? Pega bem pra mim a minha Bíblia que tá em cima da mesa aí da cozinha, por favor, meu amor. A minha Bíblia que tá em cima da mesa da cozinha, por favor. Agora essa versão aqui que eu vou ler, irmãos, ela é na Bíblia do Pescador, tá bom? Bíblia do Pescador, que ela diz, Provérbios 29, verso 23, que nos diz, a soberba do... É a mesma versão aqui. Eu vou ler na corrigida. Provérbios 29, verso 23. Que nos diz, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Para você ver que eu li em 3 versões da Bíblia e todas elas são muito parecidas. Todas elas têm uma semelhança muito grande. E eu gostaria de começar frisando o tema que nós estipulamos para esta live, para tratar esse assunto, que se chama Orgulho, o inimigo da redenção. Vamos começar com uma pequena exegese do texto, que nos diz, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Ora, na nossa Bíblia está escrito que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O assunto sobre orgulho é um assunto que deve ser tratado com muita ênfase, porém tem sido esquecido nos nossos dias. É um assunto que é muito atual, que nunca deixou, na verdade, de ser um assunto a ser tratado, a ser sanado, a ser tido como mais como atenção, né? Irmã Valéria, Pai do Senhor, minha amiga, tudo bem? Então, continuando. O assunto, o tratado sobre o orgulho no meio da igreja tem que ser estudado e tem que ser tratado com mais atenção. E acerca disso nós vamos entrar nesse assunto, e eu pesquisei aqui no dicionário convencional que nós usamos da língua portuguesa, o significado da palavra orgulho, que diz: sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, aquilo ou aquele de quem se tem orgulho. Tá bom? Orgulho é a mesma coisa de soberba, tá bom? Então, o que acontece? O orgulho, irmãos, é o sentimento de satisfação com aquilo que nós mesmos somos ou o que nós mesmos estamos fazendo. Sentir orgulho de quem você por um lado, é algo bom. Sentir orgulho de suas conquistas, sentir orgulho de suas metas batidas, sentir orgulho da sua aparência física, sentir orgulho do seu caráter, sentir orgulho do meio a qual você vive, sentir orgulho do carro que você anda, sentir orgulho da função que você exerce em algum meio, na sua empresa, no seu trabalho ou na sua igreja. Isso é natural do homem
se gloriar, né? Se orgulhar daquilo que ele está vivendo, daquilo que ele está fazendo. Mas por que que o orgulho ele é tão perigoso para nós? Por que que o orgulho ele é tão ameaçador, ele é tão venenoso para nós os crentes em Cristo Jesus, os cristãos, para nós que buscamos uma vida com Deus e uma vida pautada em servir a Cristo? Primeiro, eu gostaria de frisar a vocês um pouco do conceito do que é servir a Jesus, seguir a Jesus. Primeiro, Jesus, ele falando acerca de segui-lo, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira coisa que ele falou foi: negue-se a si mesmo. E o que impede o homem de negar a si mesmo e seguir a Cristo é o orgulho. Outra coisa, quando ele diz: tome a sua cruz, o que impede o homem de deixar sua zona de conforto, onde ele é bem visto e bem conceituado, para seguir a Cristo, que basicamente é uma tarefa mais dificultosa, mais contestada pelos homens que não entendem a causa do Evangelho, o que impede o homem de fazer isso, de seguir a Cristo, de tomar sua cruz, é uma palavrinha chamada orgulho. Por isso Cristo ele frisou muito acerca do que nós deveríamos deixar de lado, acerca do que nós deveríamos abandonar para segui-lo. E o que impede o homem de exercer essa tarefa e essa chamada de Deus a servi-lo é o orgulho. Por quê? Porque para seguirmos a Deus, para seguirmos a Jesus, nós devemos renunciar àquilo que somos, àquilo que temos, àquilo que podemos, e devemos colocar a nossa fé, a nossa prática e a nossa convicção somente em Deus. Quando nós vamos estudar acerca do favor de Deus para a redenção do homem, nós entendemos que Cristo veio ao mundo, se entregou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para que o homem reconheça isso, ele deve deixar de lado o seu ego, as suas capacidades para seguir a Jesus. O amor de Cristo, ele é um amor que nos constrange. Por que ele nos constrange? Porque ele é um amor que, na prática, ele vai nos mostrando o quê? Ele vai nos mostrando que a nossa autossuficiência perante a cruz, perante o sacrifício, é algo insuficiente para nos salvar e para nos levar até Deus. Ou seja, o favor de Deus foi algo imerecido. Logo, nós não envolvemos o merecimento na causa da cruz, na causa de Cristo, na causa do homem que quer ser salvo. Então, quando o homem quer ser salvo, ele vai buscar misericórdia por intermédio da cruz de Cristo. Não envolve merecimento, não envolve barganha, não envolve dignidade, porque nós não fomos achados dignos, nós não fomos achados merecedores, nós não fomos achados apropriados para seguir a Cristo e para termos acesso às regiões celestiais em Cristo. Por quê? Porque nós, como eu já disse para vocês, frisando mais uma vez, não é sobre merecimento. E essa mensagem, ela é um golpe no ego do ser humano. Essa mensagem, ela é um golpe no orgulho do homem. Por que ela é um golpe no orgulho do homem? Pense comigo. É fácil você deixar o seu meio. É fácil você deixar aquilo que você acredita. Você sendo um ímpio, você sendo alguém que já deixou de lado, você sendo alguém que já conquistou tudo na vida, você considera fácil largar tudo que você conquistou, tudo que você fez, tudo que você é, para mudar de vida? O orgulho te impede de fazer isso. Porque quando nós vamos buscar a nossa redenção em Cristo, nós devemos nos humilhar. E o orgulho, ele é uma pedra no nosso sapato
que não nos permite nos humilhar, entendeu? Não nos permite abrir mão de tudo que somos para buscarmos a redenção em Cristo. É por isso que esse tema dessa live hoje se chama Orgulho, o inimigo da redenção. Então eu gostaria de falar uma frase aqui, de citar uma frase minha mesmo, né? Eu não sou um grande ensinador, eu estou aprendendo, eu sou um aprendiz, e eu gostaria de falar para vocês sobre o que é orgulho para mim. Para mim, queridos, o orgulho é como um pedestal que você mesmo faz. Só que você não entende de bases, você não entende de pedestais. Logo, quando você sobe nesse pedestal que você mesmo cria, você se autopromove, você se autodenomina, logo você cai. E o texto em Provérbios 29, verso 23, diz: o homem que se orgulha será humilhado. Aqui, Provérbios 29, verso 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde ele obtém a honra. Ou seja, quando o homem ele se orgulha, logo ele será humilhado. Por quê? Porque o orgulho dele vai servir de pedra de tropeço para ele mais à frente. Vai servir como um tropeço para ele chegar mais adiante. E como eu disse para vocês, o orgulho é um estado de autopromoção, é um estado de altivez de espírito. O que é altivez de espírito? Relaciona-se com o que as pessoas dizem aí, né? Rapaz, essa pessoa, só um exemplo, essa pessoa que está aqui, esse bicho só anda de nariz empinado. Isso é altivez de espírito. Quando nós somos altivos de espírito, para buscarmos a Deus, nós devemos descer do pedestal do orgulho, descer da autopromoção, descer do orgulho que temos. A palavra de Deus diz, salvo engano, não me lembro bem se é em Isaías ou em Jeremias, que diz que se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Salvador. Ou seja, o nosso orgulho em nós mesmos não serve para nós como promoção ou um acesso à salvação. Para que obtenhamos a redenção, nós temos que deixar de lado o orgulho, renunciar ao nosso ego, renunciar às nossas capacidades e entregarmos perante a cruz e dizermos: Senhor, eu não posso nada, mas Tu podes tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Por que para alcançarmos redenção e as melhores dádivas da vida em Cristo, nós devemos nos humilhar? Porque quando nós estamos com a nossa confiança em nós mesmos, nós estamos com uma confiança vã, queridos. Quando o homem confia em si mesmo ou confia em outro homem, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia em outro homem, porque ele vai se decepcionar. São cegos, guia de cego, cego guiando cego. Ambos cairão no abismo, ambos cairão em tropeço. Então, quando nós confiamos na nossa própria força, quando nós confiamos nas nossas próprias, como que eu posso dizer, nas nossas próprias qualidades, nas nossas próprias capacidades, nós somos decepcionados mais à frente. Porque o homem ele foi feito para viver na dependência de Deus. E para buscarmos a Deus, como eu disse para vocês no início da nossa live, que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que impede o homem de negar a si mesmo? Orgulho de si mesmo. O que impede o homem de carregar a cruz e a causa de Cristo? O orgulho de si mesmo. O que impede o homem de abandonar tudo que ele acredita, todos os seus conceitos, toda a sua cultura, toda a sua tradição para seguir a Cristo? Orgulho de si mesmo. Por isso que a cruz ela é um golpe no nosso orgulho. É um amor que constrange. É um amor que nos deixa constrangidos quando nós vamos pensar no favor de Cristo. Como é que pode
um homem morrer por mim. Logo, se ele morreu por mim, eu não tinha capacidade de pagar os meus pecados, mas ele tinha, ele pagou. Isso nos torna constrangidos e na mesma da hora nós sentimos que somos dependentes e somos necessitados de algo. Que algo é esse? O amor de Cristo, a redenção. Todo homem precisa dessa redenção. Todo homem necessita da redenção. E essa redenção, ela só pode ser alcançada por intermédio da humilhação. O homem que não se humilha, o homem que se orgulha, ele será humilhado. Mas o que se humilha, obterá honra. Provérbios 29, 23. Cristo frisou isso acerca daqueles que se exaltavam, daqueles que se empinavam, daqueles que se inchavam orando nas sinagogas. Ele fala uma parábola, uma certa vez, de dois homens que subiram para orar. E aqui eu quero conjecturar, para os irmãos entenderem como eles estavam orando. A Bíblia diz que um sobe para orar e começa a orar dizendo: Senhor, obrigado por eu ser quem eu sou. Eu dizimo, eu conheço bem a palavra, eu congrego bem, eu sou bom de condição, eu tenho faculdades, eu sou uma pessoa bem vista, bem conceituada, bem querida pela sociedade. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Mas Jesus disse que sobe junto com esse homem outra pessoa para orar. E essa pessoa faz a seguinte oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou falho, porque necessito do teu amor, necessito do seu perdão, necessito da sua redenção. E Jesus pergunta para os homens. Agora eu pergunto para vocês: quem voltou para casa justificado? Quem voltou para casa com a certeza de que foi ouvido? Aquele que se humilhou. Eu gostaria, irmãos, de contar para vocês agora uma rápida experiência, abrindo um parêntese aqui, para que possamos continuar. Temos muito assunto ainda pela frente. Eu gostaria de continuar aqui para que vocês pudessem entender, mas abrir um pequeno parênteses para contar para vocês uma experiência que tive. O ano era 2017. Eu fui convidado para dar uma palavra na congregação Nova Jerusalém, aqui em Coroatá, no bairro Novo Areal, ali já entrando já na Nova Coroatá. A congregação Nova Jerusalém, eu fui convidado para dar uma palavra lá, e era um trabalho pela manhã, né? Era um trabalho pela manhã, era um conhecido chamado Manhã Pentecostal. Era um trabalho na direção do Círculo de Oração, e a missionária Miriam nos fez esse convite para estarmos ali dando uma palavra. E eu lembro que quando eu cheguei no trabalho, na igreja, no templo, quando eu cheguei, já tinha algumas irmãs orando. E eu cheguei, eu não me sentei logo no púlpito, né? Não me sentei logo lá no altar. Eu cheguei, sentei no último banco e comecei a fazer minha oração, né? Senhor, obrigado por eu ter chegado até aqui. Abençoe esse trabalho, que teu nome seja glorificado. E eu orando. E quando eu fui terminar a minha oração para chegar na igreja, para minha oração de quando a gente chega na igreja, quando eu fui terminar a minha oração, algo não deixou que eu terminasse de orar. Era uma experiência que eu iria começar a viver a partir dali. Então eu continuei de joelho mesmo sem ter o que falar. E eu lembro que não demorou muito, entrou uma irmã com a perna até quase no meio da coxa. Ela estava com uma meia que as pessoas usam para ajudar, uma meia ortopédica para ajudar na circulação, né? E a perna daquela mulher, irmãos, estava numa situação caótica, uma situação calamitosa, eu não sei como é que se chama. Estava numa situação mesmo triste, a perna inchada, a perna escura, quase roxa. E eu lembro que eu vi a situação daquela mulher, ela chegando, ela chegou mesmo se arrastando, né? Caxingando bastante da perna. Eu lembro que ela chegou, ela se ajoelhou, contudo ainda ela se ajoelhou, e meus ouvidos, né, se voltaram para a oração daquela mulher.
E eu imaginei que ela ia orar da seguinte forma: Senhor, me cura. Senhor, tu sabes quem eu sou. Senhor, tu sabes que eu sou crente. Senhor, tu sabes que eu sou tua serva. Foi aí que eu me impressionei. Foi aí que eu fui surpreendido, que meus olhos encheram de lágrimas. Essa mulher começou a fazer a seguinte oração. Mesmo com a perna inchada, mesmo com a perna roxa, mesmo com a perna que eu acredito já com risco de ser amputada, ela começou a orar da seguinte forma: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou uma miserável pecadora e não sou digna do teu favor, não sou digna da tua redenção. Quando eu ouvi aquelas palavras, irmãos, o meu coração foi tomado, meu coração foi incendiado, e naquele momento eu comecei a orar. Onde eu estava, eu comecei a orar dizendo: Senhor, eu não sou crente não. Senhor, me ensina a ser mais grato, assim como essa mulher. Senhor, me ensina a me humilhar mais. Me ensina a te buscar mais. Me ensina a ser mais crente. Entendeu? Quando nós nos humilhamos, nós vivemos nessa circunstância, nós vivemos dessa forma. Nós vivemos nesse termo, né? Que não adianta e não tem nada a ver com o momento que estamos vivendo. Nós podemos estar vivendo o melhor momento da vida ou nós podemos estar vivendo nas provações. Sempre nós iremos nos humilhar perante Deus. Quando nós estamos nessa órbita de sempre nos humilhar a Deus, nós entenderemos o favor de Cristo em nossas vidas. O orgulho, amigos, mais uma vez eu repito, o orgulho é o inimigo da redenção. Aquela mulher voltou justificada para casa e logo depois, dos dias depois, eu pude ver aquela mulher andando muito bem, caminhando muito bem. E eu me senti muito feliz quando eu vi que ela havia alcançado a cura dela. Então vamos continuar explicando para vocês aqui o que significa a humilhação e porque ela é tão importante na hora da adoração. A Bíblia diz, irmãos, eu separei aqui uma referência para vocês, que está em 1 Samuel, quando nós iremos ler acerca da história de Ana e Elcana e Penina. A Bíblia diz que Ana, ela buscava ter filhos, porque ela não podia, ela era estéril. E a história nos conta que ela subia de certo em certo tempo para orar ali no templo. E o que acontece? Um certo dia ela fez diferente. Ela chegou, se prostrou e em vez de buscar o seu milagre, em vez de buscar a mudança de sua vida, ela simplesmente adorou. O que isso implica para nós? O que é que isso implica para nós? Porque a humilhação, irmãos, ela nos faz adorar. A humilhação, ela é importante na hora da adoração, porque nós direcionamos bem a nossa vida até Deus e começamos a entender que, Senhor, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso nada. Faça comigo segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a tua boa intenção. Amém? Wander, Deus abençoe, meu amigo. Tamo junto, viu? Boa noite. Orgulho de você também. Tá bom? Vamos continuar. Orgulho, como eu falei para vocês, é um estado de um espírito de altivez. Ou seja, você está altivo. Você está com uma falsa elevação. Quando você é uma pessoa orgulhosa, você está vivendo de uma forma deficiente, que você acredita que você é suficiente. E a pessoa orgulhosa, ela prefere morrer do que perder a sua, digamos, dignidade e pedir ajuda para alguém. Você acha isso certo? Eu já ouvi pessoas, irmãos, que disseram para mim com essas palavras: rapaz, nem que eu me rode, nem que eu me dane, mas eu não peço ajuda. Eu aprendo, eu bato cabeça, eu aprendo sozinho, mas eu não vou pedir ajuda.
Irmãos, isso é um orgulho terrível. Isso é um orgulho tremendo. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala acerca desse estado de altivez? Desse estado de acharmos que somos suficientes para tudo. De acharmos que não precisamos de ajuda. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala, vou ler de novo, Provérbios 29, verso 23, que é o tema que nós tomamos por base do texto. O orgulho do homem o humilha. Você está entendendo? A sua capacidade, o seu defeito de não buscar ajuda quando precisa, vai te humilhar. Essa sua vaidade de não reconhecer que está errado, vai te humilhar, vai te prejudicar. Esse seu defeito terrível, meu querido, que você tem de não buscar ajuda, de não buscar conversar com alguém, de não buscar falar para alguém o que você está necessitando, vai te humilhar, querido. Vai matar você. Entendeu? Perdão pelas palavras, mas é a verdade a ser dita. Nós temos que pedir ajuda. Nós temos que reconhecer que somos necessitados, que nós somos dependentes de algo. Às vezes eu sei uma coisa que o irmão não sabe. Então eu vou lá e ajudo o irmão. Aí o irmão, sendo uma pessoa humilde, ele vem e pede ajuda. Às vezes eu não sei de algo, mas se eu tiver a humildade de Cristo na minha vida, eu vou e peço ajuda para quem sabe, para que essa pessoa possa me ajudar. Entendeu? Então, como eu falei para vocês, a pessoa orgulhosa, ela está numa falsa elevação. Ela está altiva. Entendeu? Ela está altiva, ela está alta, ela está olhando para cima. Ela acha que ela é suficiente quando ela está num estado miserável de podridão espiritual, que a impede de reconhecer que Cristo, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então o que acontece? Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram que descer da sua condição de orgulho, literalmente da sua posição, que tiveram que abrir mão da dignidade, das recomendações, para buscarem algo, para buscarem um milagre, para buscarem uma mudança de vida, para buscarem uma mudança de situação. E eu gostaria de contar para vocês a história de um homem chamado Naamã. Tá bom? Vamos ler aí 2 Reis capítulo 5. Quem tiver uma Bíblia aí que quiser abrir, vamos ler 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Procura aí, eu vou deixar você procurar. Eu sei que tem alguém com a Bíblia aí assistindo. Tá bom? E você vai procurar agora em nome de Jesus. 2 Reis. Se você não tiver com a Bíblia, estou dando a oportunidade para você de ir atrás da Bíblia e ler conosco esse texto. 2 Reis, capítulo 5, nos diz o seguinte. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 5. Versículo 11. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Vamos ler os versículos seguintes que nos diz. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram:
e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Vou trazer um rápido resumo sobre a história de Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria, homem de muita posição, homem muito respeitado dentro da Síria, um homem que dizia, assim como aquele servo que buscou a cura com Jesus, ele dizia para o soldado: vai, o soldado ia. Ele dizia para o soldado: vem, o soldado vinha. Naamã era um homem muito respeitado, um homem muito requerido, um homem muito requisitado, né? Esse termo que eu queria usar. Um homem de bastante recomendação no meio sírio, onde ele vivia, e nas demais nações. Esse homem, irmãos, ele tinha um estado de orgulho, de altivez elevadíssimo, que é natural do homem. Quando você ocupa um grande cargo, uma grande posição, é comum e é natural que você não vá se sujeitar a certas coisas, que você não vá se sujeitar a certas exigências que você considera que já não são mais competências suas, e sim de alguém menor que você. Essa é a verdade. Então, por exemplo, se eu sou empresário, se eu sou presidente de uma organização e eu tenho um funcionário que é uma espécie de assistente administrativo, eu acredito que eu não preciso me levantar da cadeira e ir buscar água para quem está comigo, mas sim um assistente. Então eu penso assim: não, eu sou o presidente, eu não posso me sujeitar a me levantar e a servir essas pessoas. Eu tenho quem trabalhe para mim para fazer isso. Eu tenho quem trabalha para mim que pode fazer isso. Então, como eu disse para vocês, existem elevações da vida que nos contaminam e nos fazem entender acerca dessa elevação, né? Dessa falsa elevação. Então, Naamã, por conta da sua alta recomendação, do seu cargo muito respeitado, Naamã era um homem extremamente orgulhoso. Naamã era um homem extremamente vaidoso com a sua posição, e porque ele era um homem respeitado. Como eu disse, repetindo mais uma vez, é natural do homem se tornar alguém orgulhoso e se tornar alguém que reconheça o seu valor, né? Reconheça de forma falsa o seu valor quando ele ocupa uma grande posição, quando ele ocupa um grande cargo. Então a Bíblia diz que ele foi atrás de um homem chamado, se eu não me engano, perdão, irmãos, eu esqueci o nome do profeta. Na verdade, eu não esqueci. Eu confundo toda vez com Elias com Eliseu. Então ele foi atrás de Eliseu. Eliseu, por recomendação, preste atenção, Naamã já estava com o pé atrás. Por quê? Porque ele recebeu a recomendação de ninguém mais, ninguém menos do que a sua criada. Naamã ouviu o conselho de uma criada, entendeu? De uma criada que conhecia o ministério de Eliseu, que sabia dos prodígios de Eliseu. Então ela falou para Naamã: Naamã, você já buscou com todas as formas, de todas as maneiras, a restituição, a sua cura, mas você ainda não encontrou. Eu conheço um homem na minha terra chamado Eliseu. Ele é profeta e ele faz grandes sinais. Então vá atrás dele. Naamã, você pode prestar atenção que no versículo 11 que nós lemos, eu vou ler aqui para os irmãos de novo. Naamã, preste atenção, versículo 11. Naamã muito se indignou, dizendo: eis que eu pensava. Eu estou lendo aqui de uma forma para você entender. Naamã se indignou, dizendo: eu achava que ele se levantaria
e tocasse em mim para que eu fosse curado. Eu achava, mas não. Eliseu, da forma que vocês entendam, Eliseu praticamente desprezou Naamã. Entendeu? Naamã sendo um homem respeitado dentro da Síria, Naamã sendo um herói de guerra, Naamã sendo um homem que liderava um exército vitorioso, Naamã foi desprezado por um profeta que andava simples, que não tinha muitas das vezes onde repousar a cabeça, mas que estava debaixo da provisão de Deus, mas que estava debaixo da dependência de Deus. E eu quero abrir um parêntese para você entender uma coisa. Quando nós estamos debaixo da mão de Deus, nós estamos sim humilhados, mas nada nos falta. Salmo 23 nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Louvado seja o nome de Jesus. Então Naamã, ele tinha essa convicção: quando Eliseu me vê, ele vai me paparicar. Quando Eliseu me vê, ele vai me bajular, porque ele sabe que eu sou um grande homem dentro da Síria. Mas o que ele viu foi diferente. Eliseu só disse para ele: vai banhar no Rio Jordão. Te banha 7 vezes no Rio Jordão. E se os irmãos não sabem, eu vou explicar para vocês. O Rio Jordão, na época, era um rio de águas poluídas. Um rio horrível, só lama, pura lama. Um rio que ninguém gostava de banhar, ninguém pegava água para preparar uma comida, para lavar uma veste. Era um rio totalmente poluído, entendeu? E Naamã, quando soube, ele faz até referência de dois rios, né? Aqui, rios de Damasco. Ele faz referência desses 2 rios porque são melhores, porque tem as águas mais limpas. E Naamã não queria se sujeitar à palavra do profeta, que o recomendou banhar em um rio de águas sujas, de águas turvas, de águas barrentas. Por quê? Porque ele sabia que aquilo iria ferir a sua admiração, a admiração das pessoas. Então Naamã, ele pensou como muitos de nós pensaríamos hoje em dia, estando na posição dele: eu me banhar num rio desse? Jamais. Não, senhor. Eu não quero isso para mim. Então o que acontece? Naamã, ele foi um grande exemplo. Por quê? Porque ele teve que descer do seu estado de altivez, teve que se humilhar, se sujeitando a banhar nas águas sujas e barrentas do Jordão, mas que ao levantar do 7º mergulho, alcançou a redenção da sua vida, a sua cura, aquilo que ele tanto buscava. Entendeu? Então agora nós vamos para outro exemplo, rapidinho aqui para encerrar, só nos falta 7 minutos. Vamos para Zaqueu. Os irmãos conhecem a história de Zaqueu? Vamos lá para Lucas 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 1. Quem tiver uma Bíblia aí, abra aí por gentileza em Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, 1. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Para os irmãos. Nos diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu na frente e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador e tal e tal. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres.
E se de alguém aqui extorquir, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o exemplo que eu vou citar para vocês, irmãos, nessa noite, nessa live. Esse é o exemplo mais literal que nós poderíamos citar. E é o exemplo que eu deixei por último, para que vocês possam entender de uma forma melhor. A Bíblia fala desse homem que era chefe dos publicanos. Quem era publicanos? Publicanos publicanos, irmão Elton. Deus abençoe, meu amigo. Você que é uma benção, viu? Você está no meu coração. Tamo junto, meu amigo. Zaqueu era um chefe dos publicanos. Quem eram esses publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos que trabalhavam para Roma, que trabalhavam para a província romana. E esses homens, eles eram muito mal falados. Por quê? Porque esses homens, eles eram conhecidos por cobrarem mais do que o imposto devido, mais do que o imposto querido por Roma. Só um exemplo. Se Roma exigia que os judeus pagassem o valor de 100 reais, muitos publicanos iam lá e cobravam 200, ficavam com 100 para eles. Eles davam um aumento exacerbado e roubavam as pessoas, né? Zaqueu, ele foi um homem, ele era um homem muito mal falado, muito criticado, muito contestado a sua caminhada, devido a essa prática. A história nos diz, os historiadores, comentadores comentam, que Zaqueu ele era um homem rico, e era um dos poucos homens ricos entre os publicanos. Não era todo publicano que era rico. Zaqueu era um dos poucos, por quê? Porque Zaqueu ele passou a vida inteira roubando e cobrando mais do que o pedido por Roma. Então Zaqueu era um homem muito requisitado, era um homem muito rico, mas que cresceu errado. A diferença dele para Naamã é que Naamã contestou por conta do seu orgulho, da sua posição. Zaqueu também tinha uma grande posição. Zaqueu era chefe dos publicanos. Mas Zaqueu, ele não precisou de um empurrão. Zaqueu, ele não contestou. Você vê aqui que Cristo, ele só disse: desce depressa, Zaqueu, porque eu quero ficar hoje na sua casa. E na mesma hora, no versículo 8, Zaqueu, sem nenhuma pergunta de Jesus, Zaqueu disse: Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Os comentadores afirmam que Zaqueu, quando ele largou e começou a seguir Jesus, ele perdeu tudo, porque ele passou a vida extorquindo, porque ele passou a vida roubando. E ele deu a sua palavra. Ele desceu da figueira para encontrar-se com Jesus, e desceu da figueira do orgulho e da tentação, do pecado, né? E eu gostaria de trazer esse exemplo e aplicar na sua vida. Gostaria de aplicar para você essa noite. Quantos de nós aqui que estamos nessa live, aleluia, nós outrora tivemos que descer de algum tipo de figueira para nos encontrar com Jesus? Talvez você que está me ouvindo aí, você desceu da figueira da prostituição para se encontrar com Jesus. Você desceu da figueira da idolatria para se encontrar com Jesus. Você desceu da figueira dos vícios para se encontrar com Jesus. Você desceu da figueira da impiedade, das concupiscências da carne para encontrar-se com Jesus. Então, assim como Zaqueu desceu de uma figueira para se encontrar com Cristo, nós devemos descer do pedestal do orgulho para obtermos a redenção. A redenção que Zaqueu obteve, a redenção que Naamã obteve, a redenção que Ana obteve, a redenção que essa irmã que eu citei para vocês, o testemunho, ela obteve. E eu me sinto muito alegre, muito feliz nessa hora, porque Cristo tem nos dado direção para que pudéssemos dar essa palavra, e essa palavra também está entrando em mim. Eu não estou falando só para vocês, mas eu estou falando para mim também.
Eu estou aprendendo aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou muito alegre mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu só parar aqui o alarme que começou a tocar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesses 3, 4 minutos que nos restam, eu quero aqui agradecer a Deus por você que ficou do começo ao fim conosco nessa live, que foi edificado, que aprendeu. Eu gostaria de agradecer a Deus. Eu sei que alguém recebeu, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, se você tem sofrido com a questão do orgulho, com a questão do amor próprio, que Cristo prega contra, se você tem sofrido, busque a redenção em Cristo. Busque humilhar-se aos pés de Cristo, pois Ele tem o melhor para você. Deixe de lado o orgulho, porque o orgulho ele é o inimigo da redenção. Ele é o inimigo daquilo que Cristo tem deixado para você como maior privilégio, como maior presente, que é a redenção, que é a salvação, que é a remissão dos seus pecados. Então, mergulhe nas águas da humilhação, como fez Naamã. Desça da figueira da impiedade e do orgulho, como fez Zaqueu. Desça na adoração, como fez Ana, em meio a tanta frustração. Se humilhe, como aquela irmã fez lá na Nova Jerusalém. Se humilhe. Eu sei que está tudo ruim, mas se humilhe. Jesus tem algo maravilhoso para você. Jesus tem algo lindo. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e gostaria de orar, encerrando essa live, e que estou com o meu coração repleto de alegria. Amém? Vamos orar nesse momento. Amado Deus e glorioso Pai, bendito e amado Salvador, eu te exalto, Senhor, eu te louvo nesse momento, porque Tu tens sido maravilhoso em nossas vidas. Tu tens proporcionado, Senhor, grandes ensinamentos para nós. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua redenção. Que possamos deixar de lado a cada dia mais, Senhor, aquilo que somos, aquilo que podemos, aquilo que achamos que podemos ser, para estarmos Te seguindo e nos humilhando a cada dia. Nos ensina, Senhor, a ser mais crentes. Nos ensina, Senhor, a sermos mais dependentes de Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Nos dê uma boa noite de paz e de tranquilidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais, queridos. Muito obrigado por você ter ficado conosco aqui até agora. Deus abençoe e aguardem a próxima live, tá bom? Vou trazer um convidado também aqui, tá bom? Para estarem conosco, para estar conosco. Tchau, gente. Deus abençoe.